E eu vou fazer essa oração de olho aberto. Deus ouve também, tá? E eu quero que você olhe para mim enquanto eu estiver fazendo essa oração, porque eu vou citar a palavra de Deus para você, pai, para você, filho, para você, mãe, para você, seja qual for, jovem, adolescente, criança, que às vezes espera que mude aquilo que você espera mudar, que melhore, que Deus provê. Então eu quero começar dizendo assim: Deus, em nome de Jesus, conforme o Salmo 126, muda a sorte do meu irmão e da minha irmã, que às vezes vai chorando, lançando a semente, mas muda a sorte, Deus, do meu irmão e da minha irmã, para que ele volte com seus feixes, com o resultado, a providência que ele espera da parte do Senhor, para a vida dele e para a vida dela. Mas eu também oro a Deus, em nome de Jesus, para que o Senhor, assim como disse através do profeta Isaías, que tu possa, Deus, trazer essa palavra de confiança no coração dos teus servos. Eu que te chamei da extremidade da terra, não temas, porque eu sou contigo. Deus, que os meus irmãos e irmãs não se assombrem, mas tenham a certeza de que o Senhor é o Deus que os fortalece e os ajuda e os sustenta com a sua destra fiel. Amém. Assim nós oramos em nome de Jesus. Palavra de Deus orada para a sua vida, para a minha vida. Amém, queridos? Pode se assentar, louvado seja Deus. As crianças e as professoras que vão continuar o culto na linguagem delas, podem se direcionar à sua sala, e Deus assim nos abençoe na ministração da palavra de Deus, dos louvores que vocês terão em suas salas. Nos abençoe mais uma vez a vida das nossas professoras, que tanto se dedicam, a vida das nossas crianças. Se há criança aqui com familiares que nos visitam, se está à vontade, pode seguir aqui as professoras e as crianças que são as salas abaixo, e elas retornarão até o final desse culto. Semana passada, por força da necessidade, se assim eu posso dizer, o pastor precisou se ausentar, mas louvado seja Deus, porque os irmãos que aqui ficaram puderam conduzir a liturgia do culto. O pastor Tiago da Central, que nós convidamos, pôde estar aqui, trazendo a palavra de Deus à vida de cada um de nós. E hoje nós vamos retomar a nossa série de mensagem, que ainda não acabou. Durante todo o mês de março, e também o mês de abril, e adentrando o mês de maio, nós estamos desenvolvendo um tema, que é reorganizando a vida para ser melhor vivida. Nós precisamos reorganizar a nossa vida, para que possamos vivê-la melhor, cada vez mais. E nós olhamos atentamente para uma imagem, aquilo que tem a ver na história com o que foi chamado, e é chamado ainda, de Caverna de Platão, onde nós mostramos uma figura aqui na primeira mensagem, na segunda, e hoje, depois das últimas mensagens que eu preguei não mostraram, eu preciso mostrar novamente. E essa mensagem, ela simboliza aquilo que para Platão significava a caverna, ou seja, onde todos os seres humanos vivem. As sombras projetadas na parede da caverna representam sentidos falsos. As correntes que aprisionam essas pessoas são os preconceitos e as opiniões. Mas isso tudo acontece por causa da ignorância aqui no sentido literal da palavra, não é de alguém brucutu ou bravo, é desconhecedor de. Isso devido à ignorância e ao senso comum. Pessoas que vivem aprisionadas nas atuais cavernas do século XXI. Então, para você que talvez perdeu alguma das mensagens dessa série, e é importante que você conheça e ouça, é só acessar o canal do YouTube da nossa igreja. Todas as mensagens estão lá, para que você possa montar o quebra-cabeça, porque são 10 pilares que sustentam a nossa vida, assim entendemos que nós estamos pregando nessa série de mensagens. Então, de repente, você perdeu alguma, acesse o canal do YouTube da igreja e ouça as mensagens, somando com a de hoje e as próximas,
para que você consiga, para que eu consiga reorganizar melhor a nossa vida, para ser melhor vivida. E na mensagem de hoje, dentro desse reorganizar a nossa vida, para ser melhor vivida, não tem como nós não trabalharmos um tema que é cada vez mais atual e forte. O mundo tem cada vez mais pessoas idosas. As pessoas estão vivendo mais. A sociedade está ficando cada vez mais envelhecida. Há crianças, há jovens, há adolescentes, mas há cada vez mais idosos. Aprove a Deus assim fazer com que a estatística de vida aumentasse. A questão é que junto com os idosos que estão crescendo, cresce também o número dos cuidadores desses idosos. E são vários. Há várias pessoas que cuidam de seus familiares, são membros dessa igreja. A palavra de Deus é para esses cuidadores, é para esses idosos, mas é também para mim e para você. Quando eu digo para mim e para você, ainda não idoso, mas que se gostamos de viver, nós não podemos escolher não envelhecer, mas podemos escolher como envelhecer. Eu vou repetir: eu e você, ainda não idoso, que gostamos de viver, não podemos escolher não envelhecer. Se você gosta, eu gosto, a gente vai ficar velhinho. Mas podemos sim escolher como envelhecer. Abra a palavra de Deus comigo no livro de Eclesiastes, capítulo 12, verso 1 a 7. Um texto conhecido, a maioria do povo evangélico, talvez você não o conheça, vai conhecer hoje. Mas se você conhece, talvez vai falar: pastor, o senhor já pregou nesse texto. Eu sei, várias vezes. Mas a palavra de Deus, na sua revelação progressiva, sempre tem algo a mais para nós. Não é algo diferente do que ela já diz. É algo a mais que a gente não capta na sua essência, numa primeira leitura ou numa segunda leitura. Então eu te convido a viver, você que conhece esse texto, novas experiências com a narrativa dele. E você que não conhece, acompanhar atentamente a leitura que faremos e a exposição que faremos. Outros textos serão trabalhados de maneira mais breve, somando com Eclesiastes. Mas por enquanto, Eclesiastes 12, versos 1 a 7, diz assim a palavra de Deus: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. Antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. No dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas, e os teus lábios, quais portas da rua, se fecharem, no dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares a voz das aves, e de todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem. Como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite. Porque vais à casa eterna, e os pranteadores andam rodeando pela praça. Antes que rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaleça a roda junto ao poço. Encerrando a leitura no verso 7, o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Não feche mais a sua Bíblia, o aplicativo, até o final da nossa reflexão, para que possamos voltar os olhos a cada vez que mencionarmos o texto bíblico. Lembrar e acatar, evitando remediar. Você pode repetir comigo? Vamos lá. Lembrar e acatar, evitando remediar. Esse é o título da nossa mensagem, dentro do tema Reorganizando a Vida para Ser Melhor Vivida. Eu e você somos chamados a lembrar e a acatar, evitando remediar. Primeiro, lembrar que há um Criador. O autor, Eclesiastes, ele me chama, ele te chama e chama todo o povo de Deus em toda a história a trazer à memória, a ter uma lembrança de que há um Criador. Eu e você não viemos do nada. Eu e você não viemos, segundo a narrativa bíblica, de uma explosão maluca que dizem que aconteceu. Eu e você precisamos lembrar que há um Criador,
E ele diz no verso 1: lembra-te do teu Criador. E lembrar desse Criador do universo, conforme nós lemos no Salmo 24, no começo do culto. O Criador do universo que sustenta todas as coisas. Lembra-te do teu Criador, ou seja, o Criador também de todas as criaturas, e principalmente a melhor de todas as criaturas, que sou eu e você e todo ser humano. Eu e você somos o melhor da criação de Deus. Lembra-te do teu Criador, acatando as orientações do Criador. Quando ele está dizendo aqui, lembra-te do teu Criador, não é apenas saber, existe um Deus, eu sei sim que existe um Deus, é lembrar do Criador, das orientações que ele dá a você e a mim, a todos, sua criação, de como nós devemos viver. Lembra-te do teu Criador, acatando as orientações do Criador. Antes que, a expressão antes que, pelo menos 2 vezes, muito enfática, tanto no verso 1 diz, antes que, no final do verso 1, e depois nós temos aqui no verso 2 no início, antes que o quê? Antes que aconteça esse monte de coisa inegável que vai acontecer com todo ser humano na face da terra. O autor Eclesiastes diz, lembra-te do teu Criador, antes que tudo isso que acontece com todo ser humano que vem a nascer, que vai acontecer com você, antes que tudo isso ocorra, lembra-te do teu Criador, lembra-te de tudo quanto Ele já orientou a você e a mim, de como nós devemos viver, Segundo lugar, lembrar e acatar, evitando remediar, lembrar que a vida é um ciclo. Talvez eu esteja falando óbvio aqui, né? A vida ela é um ciclo, e nós vemos esse ciclo do verso 2 até o verso 7. Qual é o ciclo? Primeiro, o bebê é gerado, e aí nasce a criança, que se torna um adolescente, e depois se torna um jovem, que se torna um adulto, que se torna um idoso, e no carinho da palavra, um velhinho, uma velhinha. É o ciclo da vida, e isso é inegável. Nasce, cresce, envelhece, e uma hora morre. Enquanto vive-se esse ciclo, é bom ir lembrando. Enquanto vive-se esse ciclo, é bom ir lembrando do Criador e lembrando daquilo que o Criador te chama e me chama a lembrar. Do quê? Que o nosso corpo caído, falido pelo pecado desde Adão e Eva, esse nosso corpo ele é limitadíssimo. Esse nosso corpo é frágil. E aqui ele trabalha de uma maneira muito poética, e é um dos poemas mais clássicos nessa linguagem poética de Eclesiastes, para falar da vida, de como que eu e você precisamos lidar com ela. Esse nosso corpo que é limitado está sujeito a algumas verdades. Primeiro, ter menos prazer do que tínhamos antes. Verso 1, volte seus olhos lá por favor. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, leiam comigo, só o final, não tenho neles prazer. Há um momento na vida do ser humano que vai ficando adulto e vai envelhecendo, que ele não tem mais tanto prazer como tinha na sua infância, na sua adolescência e na sua mocidade. Isso faz parte do ciclo da vida, porque o corpo está sujeito a isso, porque as limitações vão chegando e deixa de ter alguns prazeres. No verso 2 diz que esse nosso corpo está sujeito a menos sonho. A mente já não sonha tanto mais, a alma já não pulsa tanto por novos projetos de vida. Olha o verso 2: antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas, do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. Você já conseguiu, ou se você já percebeu, os filmes quando eles se passam na Europa, principalmente em Inglaterra e aqueles países bem frios? Talvez você tenha um familiar que mora na Europa, ele morre de saudade de sol, ele morre de saudade de um clima tropical, porque lá constantemente é chuva, é cinza. Por isso que o maior caso de depressão é nesses lugares, é muito cinzento. E quando o autor Eclesiastes está dizendo
a despeito desse menos sonhar e menos projeto de vida, ele traz a figura: escureçam o sol, a luz, as estrelas, o esplendor da vida. Aquele momento na vida onde tudo você vê, tudo é lindo, é maravilhoso, e você sonha, e você projeta, e você quer, porque faz parte do ciclo da vida. Mas o autor Eclesiastes diz: olha, antes que venham os maus dias, e você vai ter menos prazer, você vai sonhar menos, e já quase não vai ter projeto de vida. Mas ele fala também, no verso 3, onde você virá a ter menos independência, que peca para valer. Se tem uma coisa que eu não gosto e você com certeza não gosta, você vai terminar a frase: é de depender do outro. A gente até fala: eu até quero depender de Deus, mas eu não quero depender do outro. Pois é, haverá aquele dia onde nós vamos ter menos independência. Nós vamos precisar da ajuda física de Deus, como alguns precisam. Verso 3: no dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas. Aqui é uma figura que traz o seguinte: esse braço de 54 anos, que ainda aguenta fazer algumas flexões, já na barra não garanto muito. Esse seu braço aí que você ainda tem força para amassar um pão, ou para fazer, ou pegar qualquer coisa pesada, as pernas que você ainda consegue articular muito bem e dar uma corridinha, os olhos em que eu e você enxergamos bem, enquanto alguns com óculos para perto ou para longe, tudo isso vai cada vez minguando, vai ficando mais fraco. É o que diz o autor dos Eclesiastes: quando tremeu os guardas da casa, o braço. A última vez que eu joguei futebol faz um bom tempo, e um dos grandes objetivos que eu tenho esse ano é voltar a jogar bola. Eu estou tentando arrumar lugar na agenda para isso. Mas a última vez que eu joguei, faz um pouquinho de tempo, eu já não era mais jovem, né? E a cabeça pensou para eu fazer alguma coisa, eu percebi que a perna não obedeceu. Como nos 15, 18 anos eu fazia com as mãos nas costas. É assim que vai acontecer conosco. Esse corpo que está sujeito a menos beleza. E aqui quem mais sofre com isso são as mulheres, não que os homens não sofrem. Porque tem uns homens aí que estão cheios de buscar estética, né? Nada contra isso, cada um na sua. Menos beleza, olha o verso 4. E os teus lábios, quais portas da rua, se fecharem. Olha aqui para o pastor. Está vendo? A boquinha vai enrugando tudo em volta e fecha. Quem é idoso sabe disso, eu não estou fazendo graça com isso. Porque se você que corre de viver, quer viver e vai envelhecer, a boquinha vai fechar também. A boquinha vai enrugar em volta. A não ser aqueles que acabam sendo escravos dos botox. E nada contra. Mas o duro é quando vai envelhecer, esse negócio inventa de explodir, de rasgar. E não troço aqui. Tem uns que ficam meio quase que desfigurados. Nada contra esse cuidado. Mas feche. Esse corpo aqui que tem menos prazer, menos sonho, menos independência, menos beleza, vai ter menos voz ativa. Verso 4. E os teus lábios, quais portas da rua se fecharem, ponto e vírgula, no dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares a voz das aves e todas as harmonias da música te diminuírem. Gente, ouvir uma criança birrenta brigando com a mãe é alto para encrenca, não é? Já usei a palavra certa, é para encrenca. Ouvir um adolescente gritando com o pai e mãe é alto demais, não é? Além de ser alto no ouvido, é alto para a alma. Ouvir um jovem brigando com o pai e mãe é alto demais, um adulto. Mas chega uma hora que, na velhice, na tenra-idade, a voz vai ficando mais baixa. Ela falha. Ela já não sai com tanta força assim. E não é só nesse aspecto. O idoso passa a ser menos ouvido. Ele não tem tanta voz ativa, além de falar baixo. Tanto que o autor traz essa figura. E olha, a voz das aves, as harmonias,
Sabe aquele pássaro que canta baixinho? Qualquer canto baixo de ave vai cobrir a voz do idoso. Ele já não consegue mais ter tanto vigor na sua voz. Também esse corpo nosso é sujeito, e assim a alma somatizando, fica menos corajoso. Talvez alguns aqui receberam, eu recebo, vira e mexe eu recebo, aqueles vídeos saudosistas, anos 60, 70, 80 e 90, né? Que passa aquela criança que brincava assim, a minha faixa vai entender, né? Que desce na enxurrada, na lama, deságua lá no açude, aquele que anda de rolemão pela rua e bate na traseira do carro e volta com o nariz torto, aquele que anda de bicicleta, cai e rala e já levanta chorando e toca o barco, saudosista, não é? Eu fico vendo alguma coisa. Hoje eu não teria coragem de fazer um monte de coisa que eu fiz na minha adolescência. Com 54 anos eu não tenho coragem de andar em alguns caminhos os quais eu andei. Aliás, essa semana, quando eu estive em São Paulo visitando a minha filha, ajeitando algumas questões, eu passei na Avenida do Estado. E eu lembrei para ela, seu pai um dia trabalhou naquele prédio ali, o CTO, Centro Tecno-Operacional do Banco Itaú. É um prédio gigantesco, na Avenida do Estado, lá no Parque Dom Pedro. Eu falei, seu pai trabalhou ali. Mas é isso que eu quero falar para você. Está vendo aquela avenida ali? Aí estava passando de Uber na avenida, aquela ponte. Então, 1h30 da manhã, o seu pai, aqui com 18 aninhos, saiu do banco, 1h30 da manhã, andando a pé aqui nesse Parque Dom Pedro, passando embaixo desses viadutos, para chegar na Avenida Celso Garcia City, mais uns 1 quilômetro, passando por um monte de gente morando na rua e fumando, e puxando. 1h30 da manhã, eu olhei para ela, hoje eu não faço isso. Eu não encaro mais esse trajeto. E olha o que diz aqui, quando nós olhamos para o verso de número 5, como também quando temeres o que é alto, te espantares no caminho. Gente, a gente vai ficando meio com a idade assim, a gente vai ficando mais medrosinho, mais cauteloso, menos ousado, menos corajoso para algumas coisas. A gente começa a ficar mais esperto. A gente não acha que tudo vai dar certo, eu vou passar por ali, não tem perigo nenhum, né? Por isso que hoje a gente vê os filhos da gente, jovem, adolescente, sem noção nenhuma do perigo, né? Eu estou sozinho nessa, ou tem mais alguém comigo? É filho, filha, neto, adolescente, sobrinho, sem noção nenhuma do perigo. Nossa, o mundo para vocês é muito perigoso, não é? É que a gente já andou um pouquinho mais. Mas chegando a idade, a gente vai ficando assim. Esse corpo que é sujeito a menos prazer, menos sonho, menos independência, menos beleza, menos voz, e menos coragem, e menos vigor físico. Verso 5, no finalzinho dele. E o gafanhoto te for um peso. Não sei quantos já olharam para a figura do gafanhoto, pelo menos no livro ou na TV. Não é algo comum para a gente estar olhando aqui. Deixa eu tentar trazer aqui. É um parente de algum grau daquele que a gente chama de louva-a-Deus. Aquele insetozinho da pedra. Aquilo é leve demais, gente. Aquilo é muito leve. E o autor Eclesiastes traz essa imagem. Quando o gafanhoto te for pesado. Aquilo é velhice, vai ficando mais fraco, é menos vigor físico. E o verso 7, o inegável. Redundantemente falando, inegável. Verso 5 a 7, bem menos tempo de vida. Quando se está beirando a morte, algumas expressões corriqueiras, com o pé na cova, está na marca do pênalti, está mais parado que para cá. E alguns falam descendo a ladeira, né? A expressão descendo a ladeira? Já está indo, descendo a ladeira. Olha o que diz o verso 5 a 7. Verso 6 e 7 vai dizer: antes que se rompa o fio de prata e se despedace o copo de ouro, tudo figuras que tem a ver com o final. E se quebre o cântaro junto à fonte, e desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Isso me aguarda, isso te aguarda. Se for na velhice, vou viver um pouco mais. Se for na velhice, um pouco mais. Esse é o ciclo inegável da vida. Nasce, cresce e morre. No entanto, para nós cristãos, existe algo melhor.
existe a vida eterna com Deus. Não acaba aqui. Tem uma pregação que esses dias eu estava revendo, apareceu no YouTube. 2015, mais ou menos, eu preguei que a morte não é o fim. Para o cristão, a morte não é o fim, é o começo de uma vida eterna com o Senhor. Existe a palavra de Deus nos orientando para amenizar a fragilidade humana. Tudo isso que o autor Eclesiastes escreveu, entendendo ser Salomão, um dos homens mais sábios, o homem mais sábio, conforme a Bíblia nos dá. Ele olha para tudo isso e ele fala daquilo que é inegável. Porém, em segundo lugar, nesse nosso chamado a lembrar do Criador, acatar a voz do Criador, evitando remediar, é lembrar que sempre há tempo de mudar. Sempre há tempo para você, para mim, idoso e não idoso, para mudar. Sempre há tempo. E mais uma vez eu te convido a olhar as sombras projetadas na caverna de Platão dos dias atuais. A caverna de Platão, assim como ela projetou no passado, aquelas sombras, e as pessoas acorrentadas olhando para aquela sombra, para elas a vida era só aquilo, não tinha nada diferente daquilo, e nada poderia ser diferente daquilo. Hoje eu e você vivemos cada um nas suas cavernas, entendendo a vida até onde o nosso olhar alcança, até onde a nossa mente concebe, e a gente acaba sendo escravos dessa caverna, com muita dificuldade uma abertura para algo diferente daquilo que a gente vê e pensa até então. Como, por exemplo, dentro dessa temática de que há tempo para mudar aquele que não é idoso e aquele que já é idoso. Porque talvez ela pergunte uns pastores, mas você lembra-te do teu Criador dia da tua mocidade? Eu já fui, já era, já estou idoso, já estou velhinho e agora. Há tempo de mudar. Só que a caverna de Platão, da sociedade do século XXI, tem alguns chavões, algumas frases, que não tem nada a ver com a narrativa bíblica. Aquela frase diz assim: burro velho não aprende mais. Isso é bíblico? Faz uma perguntinha: burro velho não aprende mais. Isso é bíblico? Qual é a tua regra de fé e prática? Ditado popular? Caverna do presente século? Ou a palavra de Deus? Há uma outra frase: todo idoso volta a ser. Isso é bíblico? Irmãos, eu estou mexendo com paradigmas aqui, tá? Pode te incomodar. E que bom se isso acontecer, não por mim, pela palavra de Deus. Todo idoso volta a ser criança. Isso é bíblico? Bom, eu desconheço porque eu entendo de Gênesis a Apocalipse. Mas dizem que todo idoso volta a ser criança. E não volta, pastor? Bom, a Bíblia não fala assim. Fala outra coisa. Uma outra frase: todo idoso é teimoso mesmo. Quem concorda comigo? Não levanta não. Ninguém levanta a mão. Pergunta: todo idoso é teimoso mesmo. Isso é bíblico? Por que às vezes falamos e sustentamos isso? Caverna de Platão são as imagens projetadas na nossa existência, e a gente vai assimilando e não questiona, e até usa como desculpa para não mudança. Para não mudança, porque é mais confortável. Todo mundo vem dizendo que burro velho não aprende mais, não aprende mesmo. Todo mundo vem dizendo que idoso volta a ser criança, volta a ser mesmo. Todo mundo vem dizendo que todo idoso é teimoso mesmo. Então é assim a gente... Não, isso não é bíblico. Isso é ditado popular. Imagens projetadas na nossa existência. E sem negarmos o inegável, do quê? De que há limitações humanas, e nós não estamos negando isso. A palavra de Deus diz que as limitações humanas chegam, elas chegam mesmo, é inegável. E sem negarmos isso, as frases acima são apenas projeções na parede da caverna de Platão dos dias de hoje, de gente que não questiona, de gente que não para pensar: será que é mesmo? E foi se acostumando e até mesmo não parando nas suas desculpas. As projeções culturais, as projeções filosóficas, sociológicas do mundo contemporâneo, presta atenção. Quem me conhece sabe que o pastor é um estudioso. Estudo filosofia, sociologia, pouco de psicologia, para entender cada vez mais o comportamento humano.
Uma das últimas coisas que eu estou estudando é sobre terapia. A gente busca para ir entendendo o movimento do mundo atual. Só que tudo aquilo que são as projeções culturais, que eles ficam falando para a gente como a gente deve viver, aquilo que são as projeções filosóficas ou projeções sociológicas do mundo contemporâneo, elas não são a regra de fé e prática do cristão. A regra de fé e prática do cristão é a Bíblia Sagrada. Eu falava disso hoje na minha sala de novos lá. Preste a se batizar e fazer profissão de fé. A verdade absoluta é essa aqui, palavra de Deus. É ela quem rege a nossa vida. Então fique atento, você e eu também, para o que ela nos diz sobre o idoso e sobre a velhice. Não que as imagens projetadas na caverna dizem, mas o que ela diz. E a palavra de Deus me ensina. Eu vou falar algo aqui que você vai falar, eu não tinha pensado nisso, outra vez, mas é óbvio, pastor. E como eu tenho aprendido que nem tudo que é óbvio é óbvio, o idoso também se converte e ensina. Sabia disso? O idoso, velhinho, a velhinha, carinhosamente falando, também se converte a Jesus Cristo e ensina. Mas alguns acham que não, a vida já passou. Isso tinha que ter acontecido lá na minha infância, na minha adolescência, na minha mocidade. Agora, o idoso também se converte e ensina. Eu quero te lembrar aqui, sem ficar abrindo narrativas bíblicas. Como assim, pastor? Como você tem prova bíblica que idoso? Você consegue se ver pregando evangelho para um idoso? Ou é mais fácil você se ver pregando evangelho para alguém da sua idade, meia idade, jovem, adolescente, criança? Porque parece que o idoso a gente já não vê mais perspectiva. Ah, já foi. Salvar para quem agora? Mas o idoso, a palavra de Deus fala que ele se converte, que ele ainda tem muita lenha para queimar. Sabe onde a Bíblia diz isso? Quando a gente lê a narrativa de Atos capítulo 2, quando 120 homens e mulheres cristãos estavam orando no cenáculo, numa grande sala, numa casa, morrendo de medo da perseguição cristã, e aí o Espírito Santo de Deus é derramado sobre toda a carne, homem, mulher, criança, idoso, eles vão para a praça pública, ali Pedrão prega, e Pedro prega e quase 3.000 se convertem. 2 capítulos para frente, mais 2.000 pessoas se convertem. A igreja passa de 120 pessoas para 5.120 alguma coisa, em poucos dias. E como não pensar que nessas milhares de pessoas que se converteram, não tem ali criança, jovem, adolescente, adulto e idoso? Não tem como não pensar que não há idoso ali. Ah, mas isso não é prova. Ok, então eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia comigo na narrativa de Tito capítulo 2, versos 2 e 3. Deixa Eclesiastes marcado aí, que você vai ver que idoso também se converte, que idoso também ainda ensina, que idoso ainda pode ser mestre do bem, tem lenha para queimar, não é para se entregar totalmente às fragilidades. Tito capítulo 2, verso 2 e 3 diz assim a palavra de Deus: quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Verso 3, quanto às mulheres idosas, semelhantemente sérias, diz assim, sejam mestras do bem. Verso 4, a fim de instruírem a jovem recém-casada. Eu vou resumir aqui o que eu coloquei nessa parte da mensagem. Os homens idosos se convertiam lá. E aqui, quando a gente olha a distância da narrativa de Atos, não da narrativa dos fatos, de Atos, com os fatos de Tito, e aqui é o apóstolo Paulo escrevendo a carta a Tito, nós temos ali algumas décadas só. É a igreja do primeiro século. É gente que se converteu em idoso, sim. E a gente que se converteu em idoso e é chamado a ser cheio do Espírito Santo de Deus, e ainda ter lenha para queimar. Homem sadio na fé, mulher sadio na fé, mestre para ensinar os mais jovens. Na velhice, diz o Salmo na palavra de Deus, que ainda eles dariam, ou darão, frutos. O salmista diz que na velhice ainda darão frutos. O salmista está contradizendo o autor de Eclesiastes? Não, jamais. A Bíblia não se contradiz, ela se complementa. Mas ela está falando que mesmo esse idoso, com as suas limitações,
ele ainda daria frutos. Diferente do que muita gente diz, não serve para mais nada. Serve sim. Homem e mulher de Deus ainda dá fruto, ainda ensina, ainda aconselha, ainda admoesta, ainda exorta, porque é homem e mulher de Deus segundo a palavra de Deus. E a expressão aqui em Tito 2, de 2 a 4, é o homem idoso, a mulher idosa. E eu quero dizer para você que é a mesma idade do idoso da idosa de hoje, tá? Esse negócio de viver até 960 e poucos anos que Matusalém que mais viveu, isso aí é até capítulo 11 de Gênesis, tá bom? Capítulo 12 em diante, Deus fala, o homem não vai ter mais que 120. Então é a mesma idade que eu e você chegamos aqui. É a idade do idoso de hoje. O idoso, ele se converte. E ele ainda ensina. Ele é chamado para isso. Não é para ficar se ancorando nas limitações humanas. O idoso, ele testemunha do evangelho poderoso do Senhor. Porque o salmista que diz, olha, ainda na velhice ele dará fruto, diz que ele vai anunciar o Deus que é reto, diz que ele vai dizer, Deus é o meu sustento, a minha rocha na velhice. E esse idoso vai testemunhar da palavra de Deus, dizendo, esse meu Deus é justo, ele preza pela justiça, ele não ama a injustiça. Percebe? Eu que ainda não sou idoso, você que não é idoso, você que já é idoso, ainda tem muito para aprender, para ser usado por Deus, poderosamente. Nós precisamos tirar da nossa mente essas imagens da caverna de Platão, de que idoso só serve para asilo, para casa de repouso cara, ou asilo de graça, e para ficar sendo cuidado pelos filhos, e que eles não têm mais o que fazer, não têm mais o que tirar. Tira essa imagem da caverna de Platão da sua cabeça. Pastor, mas eu não conheço o idoso de casa. Posso não conhecer, a palavra de Deus conhece. Estou pregando a palavra de Deus para você. E eu quero concluir a nossa reflexão aqui. As narrativas bíblicas que nós olhamos hoje, tanto Tito quanto Salmos, e principalmente Eclesiastes, elas apontam em primeiro lugar para esse ciclo inegável da vida. Ele é inegável. Tem como brigar. Nasce, cresce, envelhece, fica limitado, fica fraco e morre, se Jesus não voltar até lá. Em segundo lugar, essa narrativa nos ensina a necessidade de lembrar desse ciclo da vida, e que há a possibilidade de amenizar esse sofrimento. Eu sempre olho para a palavra de Deus, que me revela, que mostra o meu pecado, a minha limitação, e essa mesma palavra que mostra o meu pecado, a minha limitação, ela mostra maneiras de eu amenizar isso, eu fazer diferente disso. A necessidade de lembrar do ciclo da vida, esse é o ciclo natural, e o que eu vou fazer? Não, vai ser assim mesmo, está assim, eu estou determinado, delegado para ser assim. Depende. Quando a palavra de Deus diz, lembra-te, antes que, porque se você não lembrar, a velhice te aguarda é essa aqui, mas se você lembrar do teu Criador e respeitar o que Ele te ensinou, pode ser um pouco diferente disso aqui. Por isso, lembra-te antes que o idoso, também aprendemos nessa narrativa, que ele se converte. O idoso também, mesmo sendo velho, pode ser cheio do Espírito Santo de Deus. O idoso tem muita lenha para queimar, frutos a dar, ensinamentos a passar. Como assim, pastor? Meus irmãos, eu tenho convivido com muita gente. Eu conheço vários idosos, já visitei muitos idosos e visito ainda. Com raras exceções aquele idoso que a demência o pegou e que ele já não concatena mais a ideia, por demência forte, séria, por aquele que está totalmente acamado, 101% acamado, exageradamente falando. Nós temos que respeitar isso. Ele não pediu isso, mas aconteceu. Mas o que eu estou falando aqui do idoso, que ainda pensa, pode pensar pouco, mas pensa, que ainda não está tão limitado assim. Levanta, talvez com a bengala, com o andador, mas levanta. E quando precisa, como diz o outro, se o perigo vem, até corre. Idoso. Então eu gostaria que você pensasse algo seguinte: já cansei de ver
visitando alguns lugares, a pessoa diz: não mamãe, não precisa varrer, não mamãe, não cozinha, não mamãe, não faz isso, você está frágilzinha. E a mãe está quase batendo na filha, me dá a vassoura, eu quero me sentir útil, eu quero fazer alguma coisa, eu preciso me mexer, senão eu vou enferrujar. Já viu gente assim? Às vezes não é que o idoso volta a ser criança, às vezes o cuidador faz o idoso voltar a ser criança. Meu filhinho não vai trabalhar até acabar a faculdade. Ô lei terrível essa ideia. Porque se botar a criança para trabalhar antes de 16 anos, passivo de processo. Vou botar o idoso para trabalhar, você processado, vai falar que trabalho escravo. Irmão, você tenta mexer um braço, uma perna, não queira você paralisar ainda mais. Bota para movimentar. Movimenta. Ai, que dó. Não, dó não, ao contrário. Bota para movimentar. Ah, mas vai doer no começo, depois a cartilagem reage. Até rimou, né? A cartilagem reage. Porque parar é o pior que existe. Repensando a vida para ser melhor vivida. Não aceite esse negócio de idoso volta a ser criança, porque a Bíblia não diz isso. Quem faz isso são as pessoas. 50 pegar uma vassourinha, deixa varrer, vai ficar sujinho, depois disfarçadamente você vem limpa do jeito que você quer, mas deixa fazer. Deixa ela se sentir útil, isso faz bem para a mente, para a alma. Não fica protegendo, não é igual proteger o filhinho, a filhinha, a criança. Deixa fazer, movimento, reage. Bota para ler. Há estudos que eu venho acompanhando, e acho que vocês também já têm visto alguma coisa sobre isso, que há hoje, a ciência, graças a Deus, vem descobrindo, por misericórdia e graça de Deus, muitas coisas que têm atenuado essa questão da velhice. Você quer ajudar o teu pai, tua mãe, você que já é idoso, e ainda não está com Alzheimer, com Parkinson, você quer tentar evitar isso, lutar contra isso? Meu irmão, há várias dicas da ciência sobre isso. Coisas bobas parece. Vai jogar um xadrez, vai aprender um novo idioma, vai fazer algo diferente que você está desabituado a fazer, e vai forçar os neurônios, o tique e o teco, vai ajudar a retardar um possível Alzheimer, um possível Parkinson. A gente não pode ficar recebendo essas projeções da caverna. Não, é assim mesmo, não tem jeito, meu pai foi, minha mãe foi, meu avô foi, mas sou eu que não quero. Faça alguma coisa. Acesse os sites sérios de saúde e veja lá as grandes dicas para quem já é idoso. O que ele pode fazer para amenizar as limitações da sua idade. Está assim, ó, de dica. Para de ficar vendo desgraceira por aí, vai ver coisa que vale a pena. Movimenta a vida. Tem dicas excelentes para você que é idoso e para você que é cuidador de idoso. Bota ele para fazer um desenho, fazer uma pintura. Inventa, mexe ele, para de ficar olhando com um olhar de coitadinho, de dó. Isso não é ser ruim não, queridos. Isso é reagir. Isso é reagir, ajudar ele a querer mais vida, a se sentir útil. Bota para andar. Para com esse protecionismo. Ama, zela, cuida, ampara nas limitações maiores. Mas bota para fazer alguma coisa. Senão você vai colaborar para enferrujar. De maneira muito prática, eu e você que ainda não somos idosos. E aqui nós temos um bom número de pessoas que ainda não são idosos. Lembra-te agora, já, nesse exato momento, do teu Criador. Antes que. Lembra-te agora, antes que. Porque esses dias virão, se você quer viver, se Deus vai permitir, você ficar velhinho. Antes que. Lembre do teu Criador. Sabe por quê? Porque Ele conhece a sua estrutura, os seus ossos, os seus trilhões de células que você tem no seu organismo, a quantidade de 60% de água, a litragem de sangue. Ele conhece tudo isso. Aí daí, pastor, que tem a ver com as pregações passadas. Lembra-te do teu Criador, antes que. Então eu e você somos chamados a ter cuidado com aquilo que nós já pregamos aqui. Uma alimentação saudável, já abordamos isso. Atividades físicas, semanal, diária. Respeite a necessidade do sono, como já falamos, durma melhor. Antes que. Porque se esperar agora é fazer agora. Antes
antes que. E nessa aplicação e conclusão de mensagem, eu quero te dizer lá, talvez você saiba, mas talvez esqueceram, eu e você precisamos lutar contra a cultura do Ocidente. E para dizer aquilo que é inegável, de terceiro mundo, qual eu e você vivemos. Por isso que lá no título da mensagem, lembrar, acatar, evitando, remediar. A palavra remediar vem do verbo remédio. A própria palavra diz: o que ele faz? Ele cura? A própria palavra diz, gente, ele cura, mas ele remedia. Ele posterga para amanhã aquilo que se você já tem, que eu já tenho. Remédio não cura ninguém. Ele remedia. Eu tomo uma dipirona, cura minha dor de cabeça. Não, ele remediou a dor de cabeça porque a causa ele não atingiu. A causa é outra história. Vai voltar a doer. Nossa, pastor, não é verdade. Só conhecer um pouquinho do corpo humano, vai voltar. Remédio, remedia. O que eu quis dizer com a cultura de terceiro mundo e do mundo ocidental? Qual eu e você vivemos? Que eu e você aprendemos as projeções da caverna, e eu tento me livrar dela, cada dia que convida isso. Pode deixar eu correr atrás do prejuízo. Quem pode correr atrás do prejuízo aqui? Você gosta? Eu não gosto, mas infelizmente a gente vive correndo atrás do prejuízo. Então, antes que o prejuízo chegue, lembre-se do teu caminho. Passe essa semana fazendo uma pesquisa. Estatística da vida do povo oriental, especificamente japonês. Não é japonês que mora no Brasil, não, tá? Porque não vale. É japonês que mora no Japão. Porque infelizmente o japonês que está no Brasil já está aculturado, está brasileirado. Para saber a estatística de vida de um japonês. Sabe como é que eu fiquei curioso com isso? Nos meus 20 anos visitando leito de hospital, parece que eu vou dizer, nos meus 20 anos visitando leito de hospital, a raça de pessoas que eu quase não vi em leito é japonês. Sabia disso? Fica sabendo. Porque depois da imigração, alguns ainda continuaram, conseguiram manter a cultura oriental. O japonês se alimenta bem, na sua grande maioria, pelo menos a geração passada, de hoje já está sendo tudo contaminado. Mas a japonesada do passado, no Oriente, eles se alimentam bem, eles não vivem de fast food jogando porcariada por dentro. O japonês preza por uma noite de sono bem privada, gostosa, dorme bem. O japonês, diferente do Brasil, vive naquelas academias de terceira idade que tem no Japão. É só olhar a reportagem do Japão. Eu passo nas academias de terceira idade, cara, que eu vejo, tem criança lá chutando, jogando bola, tal, mas difícil que é um idoso lá. Mas a japonesada está lá com 90 anos, 100 anos lá fazendo exercício. No Japão, eu vejo essas reportagens, eu falo, tá aí. Gente, esse povo sacou. Japonesada não gosta de correr atrás do prejuízo, eles não gostam de remediar, eles gostam de prevenir. Então nós precisamos parar de olhar para as imagens projetadas na caverna de Platão atual e parar de querer correr atrás do remédio, parar de correr atrás de remediar, parar de correr atrás do prejuízo e vamos viver mais prevenção, meus queridos. Reorganizando a vida para ser melhor vivida. O que eu faço hoje, o que eu planto hoje, inegavelmente eu vou colher amanhã. O que eu faço com o meu corpo hoje, você faz com o seu corpo hoje, nós vamos escolher amanhã. Eclesiastes diz: o que a velhice te aguarda, me aguarda. Mas antes que, lembrando do meu Criador, eu posso atenuar isso. Eu posso atenuar isso. Eu gosto de quando eu vejo uma reportagem de idoso, 90 e cacetada, voltando a fazer faculdade, já falei isso aqui. Idoso voltando a estudar, gente. Idoso frequentando a academia. Quando eu voltei a frequentar a academia, 2 meses atrás, cheguei lá, aí o orientador falou: tá vendo, aquele lá está comigo 1 ano e meio, se você ficar aqui eu te deixo igual ele. Eu falei: como assim igual ele? O cara tem 70 e quase 80 anos, pensa num cara esguio, forte, nada de hedonista aqui, tá? Mas num cara forte, sadio.
pós-infarto e AVC. Graças a Deus os filhos, infartou, teve AVC, fica aqui, não vai se esforçar mais, fica aqui, isso, vai morrendo aos poucos, enferruja, não, graças a Deus não, vai para a academia, fisioterapia, cuidado, dedicação de academia. Eu olhei para aquele tiozinho de 70 e pouco anos e falei, caracas, forte, músculo tonificado, sadio, porque viu que dava para recomeçar. Aquele ali não quer envelhecer dependendo não. Vou pedir para que o pessoal da música venha aqui à frente. E assim como eu iniciei a mensagem, meus irmãos, eu não cuido de idoso, mas eu sou casado com alguém que cuida, então de tabela eu ajudo, de tabela. E eu sei que muitos membros da igreja, como pastor que tem que conhecer o seu rebanho, eu sei que muitos aqui são cuidadores de seus pais, ou de cunhado, de algum familiar. Eu sei que vocês cuidam, sem nada em troca, sem trabalhar numa casa e receber muito por isso. Eu sei que há muitos cuidadores aqui. Para que essa palavra de Deus encontre lugar no seu coração e você possa rever o seu comportamento com quem você cuida, ou com quem você ajuda a cuidar. E vê se não dá para dar uma movimentada lá, para mexer o doce na panela, como diz outro, melhorar. E para nós, olha só, hein? Cadê os jovens adolescentes aqui? Fique em pé, jovem adolescente está aqui conosco. Estou vendo o Juninho lá. Jovem adolescente, fique em pé, por favor. Tem lá em cima, jovem. Aqui atrás. Aqui o Pedro. Vocês não precisam responder para não se comprometer, tá? Mas eu sei que 101% da resposta de vocês é essa. A minha filha e meu filho não estão aqui. Mas eu tenho certeza que a minha filha e meu filho olham para mim e para a mãe deles, desejando que a gente envelheça bem. Para isso, antes que, lembra-te do teu Criador. Se eu perguntar para qualquer um desses jovens aqui, vocês vão querer ter que parar a vida de vocês para cuidar de papai e mamãe? Sinceramente, não, vocês vão querer voar. Vocês vão querer cuidar da vida de vocês, o que é natural. Agora o que eu quero dizer para vocês, jovem, adolescente, e para os adultos como eu aqui, ainda não idoso, estou pedindo para vocês agora, jovens, adolescentes, e para adultos como eu, ainda não idoso, se ajuda e ajuda os seus filhos não terem que cuidar tanto de você. Eu digo isso para mim, a não terem que cuidar tanto de mim. Pode sentar. Isso é sério. Isso é sério. A não ser que, na soberania de Deus, eu venha sofrer um acidente, algum interregno na vida, que vai me travar, e aí eu vou precisar de cuidado. Enquanto eu puder me alimentar bem, não é comer chique não, tá? Dá para alimentar bem comendo barato. Enquanto eu puder comer bem, saudavelmente, enquanto eu puder fazer exercício, minhas caminhadas, minhas pedaladas, academia, enquanto eu puder dormir bem, eu vou fazer isso. Primeiro porque eu quero envelhecer bem, e não quero dar trabalho. Essa é a palavra que eu tenho para você que ainda não envelheceu, para você que está crescendo. Então, antes que, cuide agora, para talvez não dar trabalho. Não estou, em nome de Jesus, dizendo que esses que são cuidados agora, pondo culpa neles. Não, não é isso que eu quero dizer. Quem cuida, continue cuidando com amor, continue amando, zelando. E se tiver mais gente precisando de cuidado, vamos cuidar. Eu quero dizer é que mexa um pouquinho com esses, que talvez dá para dar uma melhorada. E você e eu que ainda não somos, cuide agora. Cuide agora, querido. Não fique enfiando o pé na jaca agora, não. Porque antes que venha, dá para remediar. Remediar não, prevenir, melhor dizendo. Dá para prevenir. Dá para prevenir. O mesmo sangue, o mesmo neurônio tico-teco, as mesmas células que tem no corpo de um japonês, que chega na velhice, na sua grande maioria, com uma qualidade de vida boa, é o
o mesmo sangue, a mesma célula, a mesma água que corre no teu corpo e no meu corpo, não japonês. Por isso, antes que, lembra-te do teu Criador. Vamos colocar em pé? Todos convidam. Que haja luz, ó Senhor. Amém. A todos os nossos velhinhos e velhinhas, idosos, queridos e amados por Cristo Jesus, o amor e o respeito do seu pastor para com você. O amor e o respeito do seu pastor para com você. Mas aquilo que você pode fazer hoje para dar uma melhoradinha, faz por você primeiro. Primeiro por você, depois por seus filhos. E nós, os mais novos, façamos o melhor hoje antes que, para que possamos envelhecer cada vez melhor. Oremos. Pai, nós clamamos ao Senhor mais uma vez essa noite nesse lugar. Te pedimos perdão, Deus, perdão a começar em mim, da falha de cada um de nós. Do quanto, Deus, a Tua Palavra vem nos orientando, e por vezes, ó Deus, nós vamos postergando, ouvindo, e muitas vezes não praticando. Tem misericórdia de mim, tem misericórdia dos meus irmãos e irmãs, e nos ajuda, Deus, a lembrarmos cada dia mais do Senhor, das Tuas orientações, e acatar cada uma delas, para que não precisamos remediar, Deus. Liberta-nos, ó Deus, de uma cultura tão distante da Tua Palavra. Liberta-nos, ó Deus, dessas cavernas que nos cegam e que às vezes deixamos elas ir nos conduzindo. Nos ajuda a voltar os seus olhos cada vez mais à Palavra do Senhor. Amém. Me ajuda e ajuda os meus irmãos e irmãs de todas as idades a reagirmos, a reorganizarmos a nossa vida, para que ela possa ser melhor vivida. Amém. Assim nós oramos, Deus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, o consolo e a capacitação do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida, sobre a minha vida, hoje até a volta gloriosa de Jesus, em nome de quem nós oramos. Amém e amém, Senhor. Deus abençoe você, viu, querido? Meu irmão, minha irmã, você que nos visita, volte outras vezes aqui, você é bem-vindo a este lugar. Caso você queira uma visita pastoral, fale comigo até eu sair. Eu vou à porta para dar um toquinho ali, cumprimentá-lo na graça e na paz do Senhor Jesus. Olha para quem está do seu lado, dá pelo menos um tchauzinho, graça e paz para ele. Que assim tenhamos uma semana mais e mais dirigida pelo Senhor. Perdendo foco.